Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma live. Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente pede, muitas pessoas têm dúvidas, né? Todo mundo quer saber, que é autismo, a suplementação nos pacientes com autismo, né? Tema muito interessante. Então, manda um aviãozinho para aquela mãe, para aquele profissional que vai se beneficiar com essa live, tá? E bora começar, que hoje eu tô aqui, hoje eu tô rápida, direta, sim, tá, gente? Deixa eu só colocar aqui, ó, suplementação no paciente TEA. Meus amores, vamos lá. Coloquei e apaguei. Deixa eu colocar de novo. Suplementação no paciente TEA. Bom, então vamos lá. Para a gente começar a falar da suplementação no paciente com autismo, antes eu preciso fazer algumas introduções aqui. Antes de eu fazer essas introduções, eu gostaria só de fazer um lembrete, tá, meu povo? Que amanhã teremos um workshop Suplementação Essencial na Infância, onde eu vou de uma vez por todas, tá? Esclarecer as principais dúvidas de vocês, pediatras e nutricionistas, né? Que querem começar a suplementar o paciente de vocês, que já entenderam que é uma demanda das famílias, é uma demanda da sociedade, que é uma demanda deste metabolismo, deste organismo que não dá mais, né? Em pleno século 21, em 2025, você, pediatra, não ter domínio de suplementação. Então, amanhã a gente vai ter o nosso workshop. Comenta SUP aqui, se por acaso você ainda não se inscreveu. Gente, eu preparei algo, literalmente workshop, tipo, vamos botar em prática, tá? Preparei algo assim, vou falar de dose, vou falar... enfim, mudei muita coisa, inclusive ontem, porque eu quero fazer algo bem prático mesmo. Quero que vocês entendam a importância, quero que vocês saibam como suplementar, quero que vocês saibam já sair de lá com a suplementação pronta, tá bom? Então, eu estou esperando vocês. Comenta SUP, deixa eu colocar aqui, ó, SUP. Comenta SUP para vocês se inscreverem. Cobrei um valor assim, ó, R$64. Impossível alguém não ter, porque eu quero realmente que vocês aprendam a suplementar os pacientes de vocês, tá bom? Então, bora começar a falar da suplementação no autismo. Antes de começar a falar da suplementação no autismo, eu queria dizer que em abril deste ano, ou seja, este mês, saiu uma matéria, um artigo, né, do CDC dos Estados Unidos, mostrando que a prevalência do autismo este ano foi uma criança autista para cada 31 crianças. Sendo que no ano de 2000 era uma criança autista para cada 100 crianças, tá? Então, como que em tão pouco tempo a gente teve um aumento tão grande assim da prevalência, né, desse distúrbio, dessa questão? Bom, a gente pode ter várias explicações para isso, tá? Com certeza, né? Ai, Natália, mas agora a gente teve uma ampliação e atualização dos critérios diagnósticos, né? A gente também tem mais conscientização, mais pessoas falando sobre isso, mais profissionais capacitados para diagnosticar um paciente no espectro. A gente tem mais serviços, mas existe um desses fatores que está envolvido nesse aumento exponencial, que é fatores ambientais e fatores genéticos ainda em estudos. Na verdade, é algo que chama de epigenética. O que é epi? É o que está acima da genética. Então, o que a epigenética nos traz em relação ao autismo? Nos traz que esses fatores externos, né, eles modificam o nosso gene. Porque, gente, não faz sentido uma doença, né, esse transtorno, que é algo
genético passar por uma epidemia como a gente está vendo hoje. Como que é algo genético e está tendo tantas pessoas com autismo, né? Então, quando a gente entra nesses fatores ambientais, nessa epigenética, é aí que a suplementação vai entrar, tá? E aí eu quero começar, né, fazer uma breve, um flashback moment que eu brinco com meus pacientes aqui em relação a esse assunto, tá? Porque nós, pediatras, né, quando a gente estiver lá no nosso consultório com o paciente já diagnosticado na nossa frente, com o pai, com a mamãe, com o cuidador, que quer suplementar esse paciente de maneira adequada, a gente vai fazer algo por ele. Só que a gente não pode deixar de pensar em todo o resto, em tudo que veio antes, até que esse paciente chegasse até aqui com esse diagnóstico. E aí eu quero só trazer luz e mostrar para vocês que não é apenas olhar para essa criança, mas olhar para o que veio antes, tá? Então, onde que a gente teria que começar a agir de fato, tá? Para que a gente pudesse ver aí uma diminuição desses números, né? Eu não gosto de falar, gente, assim, como que a gente pode prevenir, né? A gente não é Deus para poder prevenir nada, né? Mas sim, a gente pode fazer algumas ações que, né, de uma certa maneira, na verdade, o gene sempre vai estar lá, né? Eu mesma já fiz meu teste genético, eu tenho vários genes para o autismo. Hoje a gente já tem mais de 1000 genes sendo estudados no autismo, tá? A questão é, esse gene, ele vai estar, né? Imagina o interruptor da tomada. Esse gene vai estar desligado ou esse gene vai estar ligado, tá? É aí que tá toda a questão. Então, se a gente olhar lá para trás, o que deveria ser a nossa prioridade? Olhar para as tentantes, que serão gestantes, né? Então, vamos tentar melhorar a qualidade de vida dessa tentante que quer engravidar? Vamos falar com ela sobre sono, vamos suplementar ela de maneira adequada, vamos rever os hábitos alimentares, né? Às vezes uma dieta muito industrializada, tudo isso, vamos. Depois essa mulher engravidou e aí já entra a suplementação. Meus amores, durante a gestação nós temos um ser humaninho, né? Uma criaturinha, um parasitinha, desculpem chamá-los assim, sugando tudo dessa mãe. Se essa mãe não estiver muito bem suplementada, e não adianta, meus amores, não adianta querer comer. Mas eu quero comer, eu não quero tomar ferro na gestação, eu quero comer fígado de boi para poder repor esse ferro. Esquece, meus queridos, você teria que comer quase que 800 gramas de fígado por dia para conseguir o que uma gota do Neutrofer, que tem 2,5 miligramas de ferro por gota, por exemplo, te dá, entendeu? Então, a suplementação durante a gestação, ela é obrigatória, ela não é nem assim importante, né? Sai do nível do importante e vai para a obrigatoriedade. E a suplementação que eu tô falando aqui é uma suplementação individualizada, tá? Não é sobre polivitamínicos prontos de prateleira de farmácia, tá? Então, é muito importante essa gestante suplementar, é muito importante ela cuidar dessa microbiota, é muito importante ela tomar cuidado com o bendito dos esmaltes, com o shampoo que ela usa, com o batom que ela passa, com tudo isso, tá? E aí, a gente tem aquele bebezinho que nasce, né? E aí eu vou contar uma história, né, que os artigos já mostram e que quem é pediatra aqui vai concordar comigo, que é o que a gente mais vê no nosso consultório. E aí a gente vai começar a falar de fato, né, da importância de suplementar o autista e o que a gente vai suplementar, que eu sei que vocês estão doidos para saber, mas eu precisava contextualizar, né, minha cabeça didática de professorinha não deixa eu passar por todas as fases. Então essa criança nasce, muitas vezes ela já nasce com baixos estoques de nutrientes nesse organismo, nesse corpo, né? É muito legal quando a gente estuda, por exemplo, a quantidade de ferro que tem no organismo do bebê, daquelas mães suplementadas para as mães não suplementadas, aquelas mães que tiveram um clampeamento tardio de cordão para as que não tiveram, né? Mas enfim, eu nem vou entrar nesse assunto, tá?
Esse bebê nasceu, e aí o que que acontece muitas vezes, né? É um bebê que desde muito novinho, desde dias de vida, ele já chora muito, ele já começa a apresentar ali gases, distensãozinha abdominal, às vezes ele demora muito para evacuar, então ele vem com várias evacuações ao dia, com fezes muito moles, ele já apresenta muitas vezes um certo refluxo, né? E é muito interessante porque isso tudo se apresenta como choro, né, meu povo? Ah, ele tá com cólica, ele tá com disquesia, mas na verdade ele tá chorando. E aí a gente vai e faz todas essas interpretações. Enfim, esse paciente que já começa a ter muitas questões gastrointestinais já são pacientes que vocês, pediatras, precisam ficar atentos. Ah, Natália, você tá querendo dizer que todo paciente com cólica, com disquesia, com APLV, vai ter autismo, vai estar dentro do espectro? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que são pacientes que a gente já precisa ficar atento. E o que geralmente acontece com esses pacientes? O que geralmente esses profissionais pensam e orientam? Primeiro, que precisa existir um cuidado com o tipo de fórmula que a gente oferece para esses pacientes. E aí eu vou fazer um parêntese, e além do parêntese, um desabafo, né, do meu coração, que eu fico pé da vida, desculpe quem tá aqui, mas é verdade. Porque nós só temos, a maioria das nossas fórmulas são com a proteína da vaca, né? E a gente sabe o quanto que, principalmente para esses pacientes que já têm questões aí gastrointestinais, o quanto que essa proteína é pesada, de difícil digestão, né? Enfim, uma solubilidade alta, enfim, várias coisas que a gente sabe que não é o ideal. E aí o meu desabafo que fica é, por que a gente já tem tantas bebidas vegetais, de aveia, bebida vegetal de castanha, de arroz, o arroz é super bacana, por que a gente não tem fórmula ainda com esse tipo de proteína, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem muita coisa envolvida quando o assunto é fórmula infantil. Mas aí, voltando, muitas vezes não existe o cuidado desse profissional da saúde, né, desse pediatra, de pensar numa fórmula que não seja de proteína intacta, que não seja de uma proteína uma proteína do leite de vaca, né? E aí, com tudo isso, muitas vezes eu tenho uma piora dessa questão gastrointestinal. Com isso, muitos profissionais acabam entrando com omeprazol para esses bebês. E a gente sabe que o omeprazol, principalmente a longo prazo, ele vai piorar a digestibilidade, a quebra das proteínas que estão sendo ingeridas. E com essa quebra de proteína ruim, eu tenho uma digestão pior, eu tenho uma disbiose intestinal. E aí vira um ciclo, porque se eu tenho uma desbiose intestinal, o que acontece? Eu não tenho uma boa absorção de micronutrientes. E aí, pimba, entramos no nosso assunto, que é suplementação. Então, vocês já estão aí vendo todo esse ciclo, uma criança que chora, toma a fórmula do leite de vaca, da proteína da vaca, não tem uma boa absorção, começa a ter uma desbiose, com a desbiose piora ainda mais a absorção desses micronutrientes, né? Com isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma bagunça metabólica. Com essa bagunça metabólica, só um minutinho. Com essa bagunça metabólica, eu começo a ter alterações imunológicas. 80% das células da nossa imunidade estão no intestino, né? Então, quando eu começo a ter um intestino muito bagunçado, eu começo a ter ites. Rinite, sinusite, otite, pneumonia, enfim, né? Todas as ites. E aí, o que acontece? Eu começo a dar antibiótico para esse ser humano. Então, vocês estão entendendo que eu estou trazendo um raciocínio desde a gestação até agora, no início da vida, né? E com todas essas questões gastrointestinais apresentadas por esse paciente, então ele começa a ter refluxo, ele começa a ter dor, ele começa a ter distensão. O que acontece? Além de toda a questão sensorial que o paciente no espectro já tem, né, uma alteração sensorial aí, eu ainda tenho um fator a mais que atrapalhe na sua alimentação. A gente sabe, né, que os pacientes com autismo no espectro, eles já têm uma dificuldade alimentar, né, por vários motivos. Pela rotina, né, pela dificuldade deles em sair um pouco daquilo que é mais certinho na cabeça deles,
por conta dessa questão sensorial, né? E aí a gente ainda soma a tudo isso as necessidades de micronutrientes, que eu vou falar daqui a pouquinho, como por exemplo o zinco, que também leva a uma alteração do paladar que vai piorar essa dificuldade alimentar desse paciente, tá? Então vocês estão vendo que é uma máfia, né, meu povo? É complicado de todos os lados, né? Bom, seguindo aqui o nosso raciocínio, então a gente já tem um intestino que vem sendo bagunçado desde o início da vida, com muitas vezes uma dificuldade alimentar, somado muitas vezes a deficiência enzimática, tá? Que atrapalha na digestão desses micronutrientes, com uma mastigação ruim. Gente, olha, se tem uma coisa que é básica nessa vida, mas que poucos profissionais, principalmente pediatras, se atentam, é a mastigação, né? As benditas das crianças não mastigam direito, quando é carne, então engole tudo, né? E aí o que a gente tem? Um super crescimento bacteriano também, que vai fazer uma fermentação, que vai fazer toda uma bagunça, tá? Então vocês entenderam tudo isso, certo? Nesses primeiros 20 minutos de live. Agora vamos, eu preparei aqui, gente, uma aula para vocês. Pena que eu não posso passar slides, tá? Então a gente vai aqui, ó. Por que suplementar o autismo? Então, por conta dessas deficiências nutricionais devido à ingestão reduzida, por conta da seletividade alimentar, eu tô vendo que tá cheio de nutricionista aqui nessa live e nutris do meu coração. Pelo amor de Deus. Natália, você tá querendo dizer que não é para alimentar de maneira adequada e é só para suplementar? Claro que não, gente. Do que adianta uma suplementação bem feita se não tem uma ingesta de alimentos bem feita? Praticamente nada, porque eu vou continuar tendo desbiose, eu vou continuar alimentando bactérias ruins nesse intestino, né? Então, claro que a nutrição vem em primeiro lugar e aguarda só um pouquinho que eu já vou voltar nesse assunto, tá? Depois, a gente tem muitas variantes genéticas e polimorfismos nesses pacientes com autismo, tá? Então, a gente tem o polimorfismo do gene MTHFR, a gente tem polimorfismos que atrapalham na absorção de vitamina D, de vitamina A, de vitamina B12, as quais fazem com que esse paciente tenha que ingerir doses muito maiores do que o recomendado, né? Eu, por exemplo, gente, eu tenho polimorfismo de vitamina A, D e B12, entre outros, mas vou citar esses três. Então, eu tenho que tomar 2.000 UI de B12, 2.000 microgramas de B12 por dia. Porque se eu tomar a dose... Gente, a dose recomendada de B12, né? Que é 2,5, 4,5. Gente, mas não vai nem pra um fio desse cabelo, né? Mas a gente não vai também entrar nesse assunto. Enfim, mas esses pacientes, né? No espectro, eles têm muitas variantes genéticas e muitos polimorfismos, tá? Eles também têm uma certa tendência a terem autoanticorpos que vão interferir no transporte das vitaminas. Então, são pacientes que a gente tem sempre que ficar atento a questões de autoimunidade, tá? Já vou te responder, Bernadette. E a gente vai ter também uma tendência a um acúmulo de substâncias tóxicas que consomem vitaminas. Então, o processo de detoxificação hepática desses pacientes, que ajuda na liberação de toxinas no nosso organismo, é prejudicada. E com essas toxinas, a gente tem uma dificuldade de melhorar a absorção dessas vitaminas, tá? Pra gente saber, Bernadette, se a gente tem polimorfismos ou não, a gente teria que fazer um exame genético, tá? Um painel genético aí. Mas é como eu falei também no começo da live, não sei se você estava já no começo da live. Muitas vezes a gente pode ter polimorfismos e até genes para certas doenças, mas isso não quer dizer que a gente vai desenvolver essa doença. Eu mesmo tenho os genes para doença celíaca, então a bonita aqui devia evitar ao máximo glúten, né? Mas nem sempre eu faço isso, vou ter que ser sincera com vocês. Mas é como se eu pudesse, ingerindo glúten, ativar o meu gene de doença celíaca e manifestar a doença, tá? Gente, uma pausa, só para lembrar que amanhã a gente vai ter o nosso workshop, tá? Suplementação essencial na infância, onde eu quero, de fato, ensinar para vocês a maneira certa de suplementar, se é xarope, se é solução, se é suspensão, se é gota, como que a gente coloca, o que não pode faltar na suplementação das crianças, tá? Então, eu quero
que no workshop de amanhã vocês saiam já tendo uma noção muito boa e praticamente suplementando os seus pacientes, tá? A Janaína, boa tarde. A senhora indica alguma fórmula vegetal para um bebê de 1 ano, a PLV? Vou te responder rapidinho aqui pra gente seguir, porque não é o tema, tá, Jana? Apesar de eu ter falado sobre a PLV. Um bebê com 1 ano, a primeira coisa que você tem que pensar é, ele tá dentro desse peso adequado, ele come bem alimentos, né, verdura, fruta, carninha, como é que tá? Porque a maioria aí das crianças, a maioria não, mas uma grande parte já come muito bem. Ele precisa realmente de uma fórmula vegetal, né, de uma fórmula, de uma mamadeira? Se ele precisar, eu gosto muito, com 1 ano já dá pra gente utilizar uma fórmula que chama branco, tá? Ela não é uma fórmula infantil dentro do Codex, né? Como o NAN, como o Pregomin, enfim, Aptamil, mas ele tem uma composição muito boa e que dá para utilizar. Mas aí é aquela coisa, cada caso é um caso, a gente precisa ver ele, tá? Então, não tem como eu te falar assim, mas fórmula é algo complicado, como eu falei aqui em certo ponto da live, que eu fico assim, gente, como é que eles não lançam fórmulas com outras proteínas, uma fórmula de proteína do arroz? A gente tem o Nova Meal Rice, né, mas ele tá muito difícil aí no mercado. Mas vamos voltar aqui nas bases da suplementação no autismo, tá? Então, quais são os fatores que estão relacionados ao estado nutricional? Até a gente chegar aqui, ó, no final da linha do estado nutricional, a gente tem que passar por 5 etapas. Quais são essas 5 etapas? Nutrição, por alimentação. Então, é como eu falei para vocês, a alimentação sempre vai ser a base, sempre vai ser o primeiro lugar, tá? Então, se você tem um paciente TEA, você vai suplementar, claro, mas primeiro de tudo, a gente vai ter que mexer nessa alimentação. E eu sugiro fortemente que vocês tenham um profissional nutricionista, né, para que possa te auxiliar aí nessa jornada, porque tem várias estratégias que a gente pode utilizar para que a gente consiga mudar aí a alimentação desse paciente. Comeu, adiantou só comer? Não, a gente vai para a segunda etapa, que é a digestão, tá? E para a gente ter uma digestão adequada desses nutrientes, eu preciso ter uma adequação de pH, eu preciso ter enzimas digestivas funcionando muito bem, eu preciso ter uma biodisponibilidade desses alimentos e eu preciso avaliar se esse paciente ingere medicações, como por exemplo o omeprazol, que muitos pacientes autistas, gente, o número de desordens gastrointestinais no paciente TEA chega a 90% desses pacientes. Então não dá para falar de atendimento de paciente TEA, falar de suplementação de paciente TEA sem pensar em intestino, tá? Mas espera que daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso. Depois a gente vem, então, comeu, digeriu, aí tem que absorver, né? E aí é que vem, muitas vezes eu tenho esse comprometimento intestinal, tenho alergias, tenho má absorção, tenho uma microbiota desorganizada, desequilibrada, e aí eu venho para a penúltima etapa, que são os requisitos nutricionais. Então, o que esse paciente apresenta, né, além dessa alimentação, que pode piorar esse estado nutricional, como por exemplo, doenças, estresses, alterações genéticas, né? Tudo isso até a gente chegar nesse estado nutricional que vai contemplar todas essas etapas anteriores, tá? Então, onde que a gente pode atuar na suplementação do paciente TEA? A gente pode atuar nesse intestino, né? Porque se eu quero que tenha uma boa absorção, se eu quero que tenha um bom status nutricional, eu tenho que pensar nesse intestino. Depois, eu tenho que pensar em hipersensibilidades e alergias. Então, muitas vezes a gente vai poder fazer uma suplementação direcionada para isso também. Terceiro e muito importante ponto, deficiências de metilação, tá? Então, metilação é um processo que ocorre no nosso organismo, que ocorre no organismo de todo mundo. A gente chega a metilar 1 milhão de vezes por segundo, tá? E a gente precisa de alguns nutrientes essenciais, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho, para que essa metilação, essa formação de novas células, para que esse metabolismo, né, aconteça de maneira adequada. Depois eu tenho disfunção mitocondrial e estresse oxidativo, que a gente sabe que nos pacientes com autismo e também com T21, eu tenho uma disfunção mitocondrial maior do que nos pacientes, né, normais, e eu tenho um estresse oxidativo maior também.
Depois eu tenho inflamação e neuroinflamação, que também a gente já sabe que acontece nesses pacientes de maneira exacerbada, e a gente vai ter, piorando tudo isso daí, a seletividade alimentar. Então, nesses 6 pontos que eu falei, a suplementação vai agir, tá? E aí, quais seriam, tá, as bases para a gente pensar nessa suplementação? Então, primeiro, otimizar a nutrição, tá? Então, igual eu falei, não adianta nada eu suplementar se eu não otimizar a nutrição. E para otimizar a nutrição, a suplementação entra também. Porque, né, como eu vou falar daqui a pouquinho, na hora que eu for falar do zinco, para a gente produzir ácido clorídrico, a gente precisa de zinco. Para a gente melhorar a palatabilidade, a gente precisa de zinco. Então, otimizar a nutrição, que é a base dessa pirâmide, entra, obviamente, a gente tentar alterar essa alimentação que tá ruim para uma alimentação boa, mas também entra a suplementação. Depois eu vou tratar esse intestino, né? Então, otimizei a nutrição, segunda etapa aqui dessa pirâmide, intestino. Tem parasita, tem fungo, tem supercrescimento bacteriano, tem deficiência enzimática, tudo isso eu vou ter que saber, eu vou ter que olhar quando eu estiver suplementando o meu paciente. Depois eu vou vir para metilação, tá? Então, aqui na metilação vai entrar vários nutrientes muito importantes, como a vitamina B12, que eu já vou falar para vocês por que é tão importante a gente não esquecer de suplementar ela no autismo. B6, ácido fólico, colina, magnésio, zinco, homocisteína, B2, né? Estresse oxidativo, suporte mitocondrial. Então, quando eu estiver nessa terceira etapa, que é olhar para a metilação, eu vou precisar saber suplementar de maneira adequada esses nutrientes. Depois eu venho para detoxificação, porque eu preciso eliminar as toxinas do organismo desse paciente. Lembra que eu falei que quanto mais toxinas, menor absorção, pior fica o estado nutricional? Então aqui eu vou ter que olhar para função hepática, eu vou ter que olhar para metais pesados, eu vou ter que olhar para quais suplementos que vai me ajudar nessa detoxificação. E por último, eu preciso reduzir a inflamação. Mas vocês entendem que precisa começar da base para o final? Porque se eu quiser só reduzir a inflamação, mas eu não melhorar o intestino, eu não melhorar a nutrição, eu não melhorar a metilação, eu vou voltar, eu vou correr atrás do rabo, vou voltar de novo para onde que eu tava, tá? E aí, quais são os 5 suplementos? Anotem aí, quem estiver anotando. Quais são os 5 suplementos que não podem faltar de maneira nenhuma no paciente autista? Eu diria 6, 7, 8, 10. Tem um monte, tá, gente? Mas assim, eu resolvi falar de 5, especialmente para vocês, tá? Então, eu vou falar 6, porque gente, é para todo mundo, que é o ferro, tá? Ainda mais nesses pacientes que têm questões gastrointestinais muito importantes. Eles têm uma dificuldade tremenda de absorção de ferro. A gente sabe que o intestino inflamado não gosta de ferro, né? Então, o ferro a gente não pode esquecer. O ferro está totalmente relacionado com a produção de serotonina, produção de dopamina, neurodesenvolvimento. A gente já tem muito artigo mostrando que crianças com deficiência de ferro tiveram, inclusive, um QI menor no futuro, né? Então, a gente não pode esquecer dele. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou falar do ômega, tá? Então, o ômega é composto por EPA e DHA, são as suas 2 frações, tá? Rapidamente aqui, já tem vários alunos meus aqui, quem é aluno meu já sabe. A fração EPA, ela vai atuar mais no colesterol, tá? No metabolismo do colesterol, na obesidade, no excesso de peso, na inflamação. O DHA vai atuar mais na neuroproteção e no desenvolvimento cerebral, tá? Então, EPA e DHA são componentes importantes das membranas das células nervosas e fundamentais para o desenvolvimento neurológico. Então, como eu falei, EPA, função anti-inflamatória, DHA, desenvolvimento cognitivo, tá? E quando a gente pensa em ômega, em EPA e em DHA, a gente vai pensar em saúde visual, alergias, desenvolvimento cognitivo, redução da inflamação, membranas celulares e bainha de mielina, hipertriglicidemia e TDAH. Então, ele vai agir aí em todas essas bases, tá?
Nós já temos, gente, muitos estudos, inclusive, mostrando... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um estudo para mostrar para vocês do quanto que o ômega nos pacientes autistas é menor, tá? Do que... Aqui, ó. Do que nos pacientes não autistas. Vamos ver aqui. Se for demorar muito, a gente pula. Mas é porque... Olha aqui. Olha que chocante isso, tá? Isso aqui, gente, inclusive, é uma das aulas do curso de suplementação. Tá tudo lá. Aqui, ó. As bases da suplementação, ômega 3 e ômega 6 no autismo. Olha aqui, tá? A concentração de ômega em pacientes com autismo contra pacientes que não têm autismo, tá? Então, a gente tem uma concentração, né, de ômega muito menor do que no grupo controle, tá? Então, isso nos mostra que realmente ômega é algo que a gente precisa. E outra coisa, pessoal, vamos ingerir cálcio, beleza, temos várias fontes de cálcio. Vamos ingerir ferro. Por mais que a quantidade nos alimentos muitas vezes seja muito menor do que o paciente precisa, a gente consegue. Acha aí um alimento para vocês ingerirem ômega aqui no Brasil, meu povo. Salmão. Não, salmão vai estar cheio de toxina, né? Cheio de metal, mas ômega mesmo que é bom não vai ter. Sardinha enlatada. Gente, conta pra mim, quem é que fica comendo sardinha enlatada todo dia, nananã? Seria o sol, né, gente? Tomar sol, mas também que não é a realidade de todas as crianças aí, tá? Então, ômega, primeiro nutriente. Segundo nutriente dos 5, vitamina D. Então, a vitamina D, ela é um hormônio que pode ser sintetizado através da luz do sol, como a maioria já sabe, né? Mas que também a gente não tem uma fonte alimentar de vitamina D muito boa, não tem. Ela participa da regulação do cálcio, do fósforo, assegura a mineralização óssea. A gente sabe que o raquitismo é uma das principais doenças quando a gente tem uma deficiência, né, muito importante de vitamina D. A vitamina D modula TH1 e TH2. O que é TH1 e TH2? Eles atuam na alergia, tá? E ela atua na criação de um ambiente imunológico, né, mais seguro. Então, quanto melhor os níveis de vitamina D, melhora a imunidade das crianças. E a gente também tem artigos mostrando que a concentração de vitamina D, né, os níveis de vitamina D nos autistas é muito menor, tá? Então, já falamos de ferro, já falamos de ômega, já falamos de vitamina D. Agora a gente vai falar do meu queridinho magnésio, tá? Então, o magnésio desempenha uma função cerebral muito, muito, muito importante. E aí vou fazer um parênteses. A gente sabe que o solo do Brasil é pobríssimo, paupérrimo. É paupérrimo em magnésio, que os nossos alimentos têm muito pouco magnésio, né? E que o magnésio, ele atua em mais de 300 funções no nosso organismo. Todos os nossos neurotransmissores, eles só funcionam adequadamente mediante 2 nutrientes, que é o magnésio e a B6. Eu sempre falo isso por aqui. Então, precisa ter magnésio, precisa ter B6 para que ocorra, né, essa neurotransmissão. Além disso, ele é essencial para enzimas dependentes de ATP, ou seja, de energia, incluindo enzimas da glicólise, S-adenosilmetionina, sintase, que é necessário para a síntese de SAMe. Então, magnésio baixo em crianças e adultos está associada a enxaqueca, depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, neuroses e doenças neurodegenerativas, tá? Então, magnésio é muito importante. E aí, meu povo, quando a gente fala de suplementação de magnésio, eu queria que vocês soubessem que existem 11 tipos de magnésio diferentes, tá? Então, a gente vai ter magnésio glicina. Deixa eu pegar a minha lâmina aqui, tá? De suplementação maravilhosa, que a gente usa muito nas consultas para mostrar para os pais, tá? Toda essa parte de magnésio, B6. Aqui, ó. Ó que lindo a parte aqui do magnésio, tá? Então, a gente tem citrato de magnésio, ascorbato de magnésio, magnésio quelato, bisglicinato, dimalato, treonato, taurato, inositol, né? Glicina, citrato. Então, assim,
Dependendo de cada caso, eu vou utilizar um magnésio ou outro, tá? Então, quais são os tipos de magnésio que a gente vai utilizar no paciente autista? A gente vai utilizar o magnésio quelado quando eu quiser melhorar os níveis de magnésio séricos, sanguíneos desse paciente, que é muito importante. A gente vai utilizar o L-treonato ou o taurato quando a gente quiser pensar em barreira hematoencefálica, proteção neuronal. A gente vai usar o dimalato, tá? Reduzindo ansiedade, depressão, insônia, assim como o inositol. O inositol ajuda na insônia, o magnésio inositol ajuda no relaxamento. Então, pessoas às vezes que têm muita tensão, né, enfim, enxaqueca tensional a gente pode utilizar. E o magnésio citrato a gente vai utilizar em pacientes com constipação, questões gastrointestinais, tá? Então, assim, para você saber qual o melhor magnésio, a dose do magnésio, a forma de prescrever o magnésio, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O magnésio, aí é tudo já tô indo além do que eu ia falar, tá? Mas o magnésio, ele é muito volumoso quando eu quero colocar ele no formato quelado. O que é um formato quelado? É quando eu tenho um mineral e em volta dele eu tenho aminoácidos, os quais, quando ele chegar no organismo, ele vai entrar pela porta de entrada do aminoácido e não pela porta de entrada do mineral, para ele poder não competir, né, com outros. Na verdade, o magnésio não é mineral, mas assim, com outros nutrientes, certo? Como ele é muito volumoso, eu oriento, na hora da manipulação, a gente fazer ele em sachê, tá? Então, esse daqui, eu vou até colocar aqui pra vocês verem. É o meu magnésiozinho, tá? Que tem dimalato, bisglicinato, taurato e treonato. Eu não coloco glicina, porque eu não tenho constipação, graças a Deus. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que ele fica, ó. Ele fica um suquinho de laranja, tá vendo? Por quê? Se eu colocar em cápsula, vai dar, tipo, 5 cápsulas, 4 cápsulas só de magnésio, sem contar o resto que eu tenho que tomar, entendeu? Então, isso tudo vocês aprendem comigo, tá? Porque vocês não vão aprender em livro nenhum, sinto muito, porque isso é prática clínica, é experiência, é a pessoa mesmo usar e tudo mais. Bom, vamos continuar então dos 5 nutrientes, 6 na verdade, ferro, ômega, vitamina D, magnésio. Vamos para o penúltimo, que é o zinco. Então, para a gente ter um pH intestinal adequado, que ajude na absorção, né, que ajude na digestão, que ajude no paladar, eu preciso de zinco adequado. O zinco atua também nas disfunções sensoriais, tá relacionado à má digestão de glúten e caseína, tá? Então, essas enzimas que digerem glúten e caseína são enzimas dependentes de zinco. Atua no pâncreas. Todo mundo, gente, quem sabe pouca coisa de suplementação sabe. Pensou em zinco, pensou em imunidade, né? Então, com o zinco baixo, a gente vai ter um desequilíbrio do sistema imunológico. Unhas e dentes com aqueles pontinhos brancos. Você já viu quando a unha fica cheia de risquinho branco? Quando eu era criança, eu falava assim, é porque você fala mentira. Não, é deficiência de zinco, tá? Questões de pele, dermatite, assadura, né? Infecções crônicas. O zinco entra no metabolismo da vitamina A. Então, quanto mais baixo o zinco, mais dificuldade de absorção de vitamina A. E quando eu tenho uma deficiência de zinco, isso é bem importante, presta atenção. Quando eu tenho uma deficiência de zinco, eu posso ter um excesso de cobre, porque os dois são antagonistas, tá? E cobre em excesso é ruim, tá? É tóxico para o nosso organismo. Eu vou ter uma questão também na detoxificação, uma dificuldade de eliminação de metais tóxicos. Então, o zinco é muito importante nos pacientes com autismo, tá? Por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre a vitamina A. Então, vou até pegar aqui, ó, nossa lâmina falando sobre vitamina A. Isso, gente, porque eu não falei do complexo B, tá? Então, aí, gente, vou ter que aumentar meu repertório aqui de vitaminas, porque eu falei 6, mas eu vou botar mais 2, mais 3, que é as vitaminas do complexo B, tá? Que aí a gente vai entrar no trio da metilação, né? No ciclo da metilação, que aí tem o trio da metilação. Então,
Tá, só pra gente terminar a vitamina A. A vitamina A, onde que ela vai agir? Ela vai agir nas nossas mucosas. Mucosa respiratória, mucosa intestinal, produção de IgA, tá? Que é uma imunoglobulina super, mega, hiper importante quando o assunto é imunidade, tá? Então, a imunoglobulina A é como se ela fizesse uma barreira de proteção nessas mucosas. E eu preciso de vitamina A para ter uma boa produção dessa imunoglobulina A, tá? Então, acabamos esses 6, vamos para os outros, que é complexo B. Então, gente, B12 não pode faltar no paciente autista, né? Tanto que a gente sabe, quer dizer, né, não sei se vocês sabem, mas tanto que nós temos hoje algumas terapêuticas de utilização de B12 subcutânea, né? Que é um protocolo e tal, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui também, né? Mas o que a gente tem hoje são vários artigos mostrando que 25% das mulheres em idade fértil têm deficiências de B12, tá? A maioria dos artigos trazem, inclusive, valores que, na nossa prática clínica, no que a gente vê no dia a dia, eu considero baixos de valores adequados de B12. Então, os artigos falam que um valor adequado de B12 seria ali acima de 490, mas o que a gente vê hoje na prática clínica é que esses valores precisam estar entre 600 e 800, tá? E muitos estudos, né, quando vão fazer um valor de corte para B12, colocam 300 e pouco como um valor adequado. Então, o que acontece? Os estudos trazem que nem tem tanta gente com deficiência de B12 assim, só que eles estão considerando o normal 300 e pouco. E 300 e pouco não é suficiente, muito menos para um paciente autista, gente. Vocês não estão entendendo, tá? Então, olha só o que acontece quando a gente tem... Quais são as ações da B12 no nosso organismo? Ela aumenta o comprimento dos axônios. Vocês lembram do axônio lá na aula de ciência? Que é o quê? É quem vai fazer a transmissão do impulso nervoso, né? Ela estimula fatores de desenvolvimento neural. Então, sabe até os 2 anos de idade que a gente vai ter um aumento da nossa rede neural, né? Então, se eu não tenho B12, eu diminuo esses fatores. Ela aumenta a formação dos neuritos, tá? Será que é neuritos mesmo? Deve ser. Ela melhora a reparação de nervos lesados. Ela aumenta a resistência para apoptose. Ela recupera nervos, faz parte da recuperação funcional dos nervos. Aumenta redes neurais e vias de sinalização e é necessária para a remielinização nervosa. Então, a gente já tem muito estudo mostrando que deficiências crônicas de B12 não tratadas levam a questões neurológicas, tá? Deficiências mesmo, que são irreversíveis. Então, assim, eu nunca esqueço um paciente, né, que eu atendi, que chegou no pronto-socorro hipotônico, gente, totalmente sem força para mamar, era um bebê pequeno, né? A mãe, muito esperta, né, ele chegou pra mim depois da internação, e ela me contando, né, que ele tinha uma anemia horrorosa e ele tinha essa hipotonia que não deixava ele mamar, a ponto deles terem que passar uma sonda pra passar alimentação direto no estômago dele, tá? Resumo, a mãe botou lá no Google, isso, gente, 2019, né, hipotonia com anemia, nananã, aí veio um artigo de B12. Essa mãe leu o artigo e falou, meu Deus, tudo que meu filho tá apresentando. Esse menino foi pra UTI, de tão ruim que ele tava, né? Na UTI, a mãe implorou pra coletar uma B12. E não sei o que, não tem nada a ver, porque, né? Muitas vezes o pediatra lá da UTI nem pensa que uma hipotonia grave com uma anemia dessa tem relação com uma hipovitaminose. Resumo, era uma B12 de 40. Como é que repõe? Ninguém sabia repor a B12. A mãe foi lá, comprou um citoneurin de 1000 microgramas, né, de 1000, fez na criança, essa criança ressurgiu das cinzas, assim, voltou a ter força, questões de dias, né, e depois ela passou comigo pra gente fazer essa suplementação adequada, individualizada também, que na época quase ninguém sabia fazer, e foi investigar o porquê que ele tinha essa deficiência tão importante, assim, que era algo que teoricamente não era pra acontecer, né. Então,
a gente sabe o quanto que a B12 é importante. E junto com a B12, gente, B12 e B9 é um casalzinho. Vocês não podem pensar em um e não pensar no outro. Para B9 ficar dentro da célula, eu preciso de B12. E o que acontece muitas vezes, tá? Isso aí é um pulo do gato que vocês não vão achar em nenhum lugar e que eu vou ensinar para vocês amanhã no workshop, esses pulos do gato, tá? Às vezes eu tenho um valor de B12 ok, vamos supor, o paciente tá lá com 600 de B12, aconteceu isso inclusive sábado, uma aluna da mentoria veio tirar a dúvida comigo. Era uma vitamina B12 de 600 e pouco, ok, só que uma B9 de 4, ou seja, baixíssima. Aí ela falou, vou suplementar só B12, vou suplementar só B9 porque a B12 não tá ruim. Eu falei com ela, aí sabe o que vai acontecer? A B12 vai despencar. Sabe por quê que a B12 vai despencar? Porque na hora que chegar a B9, vai pegar toda essa B12 pra segurar essa B9 e a B12 cai. Então a gente tem sempre que lembrar de suplementar os dois juntos, tá? Outro suplemento, e nem vou ficar falando da B9, que é o ácido fólico. Inclusive, a gente já tá tendo vários estudos mostrando o ácido folínico, né? Estudos americanos aí. Tá todo mundo louco para prescrever ácido folínico para os pacientes, que não muda muita coisa do ácido fólico, tá? Ele só, muitas vezes, é absorvido ainda melhor por alguns pacientes que ainda podem ter alguma dificuldade de absorver o metilfolato, que é a forma ativa da B9, né? Mas, enfim, então, né, todo mundo sabe que é obrigatório o uso de ácido fólico durante a gestação, por conta da formação do tubo neural. Então, aí a gente só para pra pensar, né, gente? Se é obrigatório toda gestante tomar B9 para a formação de um tubo neural adequado, ou seja, a B9 tem uma ação importantíssima no cérebro, por que esses pacientes, né, no espectro não teriam que tomar B9, né? Então, a gente nem vai falar tanto da B9, mas enfim. E por último, B6. Então, a B6, gente, também ela é super importante, né? Ela faz parte de todos os nossos neurotransmissores para poder fazer o seu papel. Precisa da B6 para funcionar, tá? Então, B6 e magnésio, né? E aí tem vários outros suplementos, mas esses aqui, gente, são assim, não pode faltar no paciente autista, tá? Só que como que a gente vai atender esse paciente pra gente finalizar a nossa live? Toda vez que esse paciente chegar, a gente vai focar no quê? A gente vai focar na queixa principal desse paciente, no intestino desse paciente, para depois a gente pensar na suplementação desse paciente, tá? Ah, Natália, mas a gente não vai suplementar logo na primeira consulta? Vai, tá? Mas nesta ordem. Por quê? Porque vamos supor que chega um paciente, porque assim, vamos supor que chega um paciente com uma constipação absurda, né? Que acontece muito nesses pacientes, até porque muitas vezes eles seguram o cocô, porque dói, e eles têm muitas questões sensoriais, enfim, né? E aí eu tô lá pensando, não, é porque eu quero melhorar o foco dele. Ah, porque eu quero melhorar a atenção. Ah, porque eu quero quero diminuir a ansiedade, eu quero diminuir a compulsão alimentar. Mas não vai adiantar você fazer nada disso se você não desimpactar, não tratar essa constipação primeiro, vocês estão entendendo? Então, primeiro a gente vai focar no básico, o básico bem feito. Trabalha nesse intestino, modula esse intestino, tá? Vamos ir tentando aos poucos mudar essa alimentação, voltando aos poucos, porque a gente sabe o quanto que é difícil para esses pacientes a gente fazer grandes mudanças. Então, é assim, ele toma, sei lá, 500 litros de leite com Toddy, você vai botar 20 ml de bebida vegetal, principalmente de arroz, se possível, alguma que tenha cálcio suplementado ali, né? E aí você vai botar 250 ml do leite de vaca com 10 ml do leite vegetal. No dia seguinte vai para 20, no outro, e aí a gente vai aos poucos fazendo essas mudanças alimentares, tá? Para depois que você já arrumou o intestino, você já começou essa suplementação, você olhou se tem parasitas, se tem fungos, se tem vermes, se tem tudo. Aí depois que a gente vai olhar para concentração, depois que a gente vai olhar para foco, depois que a gente vai pensar se existe a possibilidade de diminuir medicamentos que ele já toma com tudo isso que já está sendo feito, né? Eu tenho um case aí de muito sucesso que eu coloco em muitas aulas minhas,
que a paciente tomava 4 medicações da neuro. 4. E não fui eu, tá, gente? Misericórdia, longe de mim de mexer em medicação de outro especialista. Foi a própria neuro que conseguiu tirar os 4 depois que a gente mudou esse intestino, depois que a gente suplementou de maneira adequada, tá? As respostas são absurdas, assim. Não adianta, sinto muito, tem mães aqui de autistas, não adianta a gente querer tratar autismo só com terapia ABA, né? E precisa olhar para esse metabolismo tão sofridinho, esse metabolismo com tantas particularidades e individualidades que poucas pessoas sabem manejar de maneira adequada, né? Amores, então é isso, tá? Que eu queria passar para vocês. Falei pra caramba aqui. Amanhã a gente vai ter nosso workshop. Comenta SUP aqui, quem ainda por acaso não se inscreveu. Amanhã às 7h30 da noite, numa sala do Zoom, eu e todos vocês que já estão inscritos aí, vamos falar sobre suplementação, fazer né, o que eu fui pensando assim na aula. Primeiro relembrar o quanto que é importante suplementar, falar sobre fome oculta, né, falar sobre números que a gente tem no Brasil hoje, desse tanto de crianças com deficiências, né, o porquê que o pediatra precisa, gente, precisa, não tem como mais fugir dessa realidade, tá? Entender sobre suplementação. E depois eu quero ensinar vocês a avaliar exames laboratoriais. Claro que eu não vou conseguir, né, gente? Assim, no curso de suplementação tem várias e várias aulas sobre cada um desses assuntos. São 200 horas de curso, é uma extensão universitária certificada pelo MEC. Mas amanhã, em 1h30, eu quero passar para vocês esse panorama, como avaliar exames de maneira adequada, porque não adianta nada os senhores pedirem exames laboratoriais e não saber interpretar e não saber explicar para a mãe o que está se passando nesse metabolismo, né? Depois a gente vai falar sobre a prescrição. O que não pode faltar numa prescrição? O que é muito importante vocês estarem atentos? Como que vocês suplementam? Eu vou ensinar para vocês 4 nutrientes. 4 itens. Ferro, né? Como é que suplementa, como é que faz o raciocínio, como é que coloca na prescrição direitinho. Polivitamínico, tá? Bem básico, né, meu povo? Porque eu tenho 1h30 para falar isso tudo. Ômega e lipossolúveis, tá? Então, eu quero passar isso para vocês que vocês já comecem a transformar a vida dos pacientes de vocês, porque eu prometo, gente, porque eu tenho mais de 1.000 alunos. E aí, ó, a Kelly tá falando, o curso de suplementação é incrível. Uma ficha de anamnese. Ai, amiga, não dá pra fazer isso tudo. Curso mega maravilhoso, super recomendo. Mudou esses atendimentos. Ai, que bom, gente. Ai, eu já até perdi minha linha de raciocínio. Ah, tá, mas eu prometo que quando vocês aprendem a suplementar de maneira correta, de maneira sensata, gente, pelo amor de Deus, quem me conhece sabe que eu não sou a favor de tabela periódica, daquele tanto de coiseira, não é isso, tá? Mas vocês mudam a vida do paciente de vocês. É criança que ficava doente todo mês, para de ficar doente. É criança que internava toda hora, para de internar. É criança que tinha disfunções da tireoide, melhora. São crianças, gente, que a gente tira a necessidade de tomar um remédio para tireoide, modulando esse organismo, esse metabolismo, tá? Então, os profissionais precisam entender o básico. O que é o básico? Metabolismo, bioquímica, fisiologia e suplementação. Porque, infelizmente, não dá mais pra gente contar só com a nutrição a nosso favor quando a gente fala de níveis ideais de nutrientes no organismo. Tá bom? Comenta SUP, sou aluna, amei essa live, ai que bom. Comenta SUP, tá? Para vocês participarem amanhã. Eu vou amar estar lá com vocês, vendo o rostinho de vocês. Vou tentar dar um espacinho pra gente tirar dúvidas. Por que tentar, gente? Porque se eu fiquei aqui 1 hora nessa live, né, falando isso tudo, vocês imaginam lá no workshop, que eu tenho muito mais coisa para passar e com slide, com metodologia, com sistematização. Então, eu vou tentar abrir para perguntas. Mas, gente, deixa eu contar esse outro babadinho, tá?
Durante o curso, eu passando aqui a mão no pozinho do laranja. Durante o curso, eu vou abrir vagas para nova turma do curso de suplementação pediátrica na prática clínica avançada, que é um curso, né, que é o meu queridinho, que é o meu primeiro filho, e que a gente já tem mais de 1000 pediatras formados nesse curso, como vocês viram, tem algumas aqui. E quem estiver lá na nossa Masterclass amanhã, tá, vai ter benefícios, bônus, condições especiais e tudo mais, tá? O curso é para médicos e nutricionistas. Sou mãe, sou bancária, posso fazer? Não, gente, porque o curso é muito aprofundado, é uma extensão universitária. Quem é mãe e pai, acalma teu coração, porque eu tô trazendo um projeto lindo de maravilhoso pra vocês. Mês que vem, ó, já tô dando spoiler, nem sei se eu podia dar. Então, mês que vem, pra quem é pai e mãe, nós teremos uma formação pra vocês, tá? Amanhã é para profissionais, médicos e nutricionistas. Combinado? Então tá bom. Então eu tô esperando todos vocês lá. Se vocês tiverem qualquer problema, a gente não conseguir me inscrever, a inscrição custa R$64, então tá muito barata. Quem já fez o curso, né, quem foi aluno, vem de novo. Quem é aluno da pós-graduação, é cortesia e vocês ainda podem levar um colega, tá bom? Quem for aluno da pós não compra, gente, porque já teve alguns que compraram. Eu falei, meu pai, vocês já vão ganhar, meu povo. Certo? Ó, beijo no coração de vocês. Tô esperando vocês amanhã no nosso workshop Suplementação Essencial na Infância. Oi, Renato. Viu? Beijinhos e até!